Olá, crianças! Eu sou a Tia Bel. E eu sou a professora Vilma. E na aula de hoje, crianças, nós estaremos aprendendo sobre a história de Jonas. E olhem só, crianças, a história de Jonas nós encontramos nas Sagradas Escrituras no livro de Jonas, no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. E assim foi, veio a palavra do Senhor ao profeta Jonas. E Deus disse para ele: Jonas, vai até a cidade de Nínive, porque a sua malícia, toda aquela maldade, tem chegado até mim. Crianças, Deus estava muito triste com o povo de Nínive. Então, Jonas foi até Jope, desceu a Jope e estava fugindo diante da face do Senhor e pegou o rumo para Tarsis. Olhem, crianças, Deus disse para Jonas ir para Nínive, mas Jonas foi para Tarsis, fugindo diante da presença do Senhor. Então Jonas achou um navio que ia para Tarsis. Ele pagou a passagem, entrou no navio e foi lá no fundo do navio, no porão do navio. Então Deus mandou um vento, uma tempestade, e o mar começou a agitar aquele navio. E aquele navio estava a ponto de quebrar e ele balançava muito. Então, aqueles marinheiros que estavam naquele navio começaram a temer, começaram a clamar para o Deus deles. Então, eles pegaram a carga do navio, tudo que o navio tinha, e começou a jogar no mar para que o navio ficasse mais leve. E aí eles estavam com muito medo. Crianças, olhem só, aonde é que Jonas estava quando aquela tempestade estava acontecendo? Ele estava lá no fundo do navio, dormindo. E aí o mestre do navio foi até Jonas e disse: Dormente, o que fazes aí? Está tendo uma tempestade. Invoque o teu Deus. Quem sabe assim ele se lembre de nós para que nós não venhamos a perecer aqui nesse mar. Crianças, então as pessoas que estavam ali naquele navio, elas começaram a conversar entre si porque elas estavam assustadas. E aí elas tiveram a ideia de lançar a sorte. Vamos lançar a sorte para ver em quem vai cair. E aí nós vamos saber por que está vindo esta tempestade. Adivinha, crianças, em quem caiu a sorte? Sobre Jonas. Então aquelas pessoas falaram para Jonas: Jonas, por que veio essa tempestade sobre nós? Da onde é que você vem? Para onde é que você vai? Qual é a sua terra? Qual é o seu Deus? E aí o profeta Jonas disse: Eu sou hebreu e eu temo ao Senhor, o Deus que criou os céus, o mar e a terra. Crianças, aqueles homens se encheram de temor, porque eles sabiam que Jonas estava fugindo diante da presença do Senhor, porque Jonas já tinha falado isso para eles. E aí eles falaram para Jonas: Jonas, e o que nós vamos fazer agora, Jonas? E Jonas disse: Me lance no mar e essa tempestade vai passar. E eles ficaram com muito temor, mas eles fizeram isso. Eles lançaram o profeta Jonas no mar. E aí, crianças, o Senhor enviou um grande peixe. E esse peixe engoliu o profeta Jonas. E ele ficou dentro desse peixe por 3 dias e 3 noites. E olhem, crianças, o que o reverendo William Branham nos diz aqui nos Sinais Escriturísticos do Tempo de 10 de abril de 1964.
ele diz assim, olha, tia Bel, o que ele diz, como que Jonas foi jogado no mar. Ele foi jogado com as suas mãos e pés amarrados e as suas mãos viradas para trás. E quando jogaram Jonas no mar, o que apareceu? Aquele peixe, tia Bel, que era uma baleia. Ela estava rodando o barco e eles jogaram Jonas no mar e a baleia engoliu Jonas. A baleia engoliu Jonas. E Jonas ficou 3 dias dentro da baleia. 1, 2, 3. 3 dias na barriga da baleia. Ele olhava para um lado, era a barriga da baleia. Olhava para o outro, era a barriga da baleia. Então Jonas se lembrou que o rei Salomão, quando dedicou o templo a Deus, ele orou e disse: Senhor, se o seu povo tiver em problemas em qualquer parte e olhar para este lugar santo, então o Senhor ouvirá do céu. Então a baleia nadou para lá e para cá, para lá e para cá. Carregou Jonas por 3 dias e 3 noites dentro da sua barriga. E foi isso que Jonas fez, crianças. Ele orou e pediu a Deus, mas Jonas sabia que Deus ouviria e daria o seu livramento. E naquele tempo, o povo de Nínive adorava deuses, adorava ídolos. E a baleia era o seu Deus. Crianças, por volta de 11 horas, apareceu aquela baleia aonde aqueles pescadores estavam. E dentro da baleia estava o profeta Jonas. E a baleia colocou a sua língua para fora e saiu o profeta Jonas andando. Aquele era o sinal. E Jonas falou: arrependem-se dos seus pecados, porque daqui a 40 dias Deus vai destruir essa cidade. E eles se arrependeram. E olhem, crianças, aquele povo não sabiam distinguir a sua mão direita da sua mão esquerda, mas eles se arrependeram dos seus pecados com a pregação de Jonas. E olhem só, crianças, o que diz as Sagradas Escrituras, que Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente, e lá ele ficou olhando a cidade de longe para ver que ela seria destruída. E ali ele fez uma cabana, e aí ele ficou ali na sombra da cabana. Crianças, sabe o que o Senhor Deus fez nascer? Um pé de abóbora, uma aboboreira. E essa aboboreira fez sombra sobre a cabeça de Jonas. E ali ele estava todo feliz, debaixo daquela sombra, daquela aboboreira. Então, Deus enviou um verme no dia seguinte e aquele verme comeu aquele pé de abóbora. Acabou com aquele pé de abóbora. Sabe o que aconteceu com Jonas? Ficou muito, mas muito aborrecido. Ele estava muito bravo, mas muito bravo mesmo. E aconteceu que, aparecendo o sol, estava muito quente, mas muito quente, a ponto que Jonas desmaiou. E aí, quando ele voltou a acordar, ele desejou morrer. E ele disse: melhor é que eu morra do que viver assim. E o Senhor disse para Jonas: tiveste você, Jonas, compaixão dessa aboboreira, no qual você não trabalhou para que ela estivesse aqui, você não fez ela crescer. Uma noite ela nasceu e numa noite ela pereceu. Então, Jonas, eu não vou ter compaixão daquela grande cidade de Nínive, no qual estão ali mais de 120 mil homens que não sabem distinguir a sua mão direita da sua mão esquerda, e ali também tem muitos animais. E olhem só, crianças,
Olha aqui o que o reverendo William Souto Santiago nos diz. Nessa mensagem, Deus prolonga sua ira. Em 6 de junho de 2012, em Porto Rico. Olha só o que ele diz. Deus ordenou que Jonas fosse pregar e proclamar que Deus iria destruir aquela cidade de Nínive. Mas o rei e o seu povo se arrependeram de seus pecados e ficaram 3 dias em jejum. Até os animais ficaram 3 dias sem comer em jejum. E Deus viu o que o povo e o rei fizeram e teve misericórdia deles. E passaram 40 dias e a cidade não foi destruída. O profeta Jonas era um verdadeiro profeta de Deus, com uma verdadeira mensagem de Deus. Mas ele ficou muito irritado porque Deus não destruiu a cidade. Falhou o profeta Jonas quando disse que Deus iria destruir aquela cidade? Não, o profeta não falhou. Sabe o que aconteceu? É que Deus teve a misericórdia daquele povo e a ira de Deus se prolongou para mais tarde. Crianças, na mensagem As Manifestações do Poder de Deus, pregada no dia 21 de abril de 2013 pelo Dr. William Souto Santiago, nos foi falado algo muito importante sobre o nosso amado Salvador e Senhor Jesus Cristo. E ele falou e mencionou sobre essa história de Jonas. No tempo do Senhor Jesus Cristo, ele pregava para as pessoas. E crianças, aquelas pessoas pediam um sinal para o nosso amado Senhor Jesus Cristo, um sinal do céu. E olha o que Cristo disse para eles: geração má e pecadora, assim como Jonas esteve na barriga de um grande peixe, uma baleia, o Filho do Homem estará no coração da terra por 3 dias, ou seja, que em Jesus estava repetindo o que havia acontecido no tempo do profeta Jonas. E aqui nesta mensagem está falando, Jonas caindo no mar e um grande peixe o engolindo, representa a morte do nosso amado Salvador e Senhor Jesus Cristo. A sepultura do nosso amado Salvador e Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus apareceu na terra, também o mundo inteiro estava naquele ciclo no tempo de Jonas, que era o tempo de cair juízo sobre a terra. Aqui no livro de São João, no capítulo 12, verso 24, nos diz assim: na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Então, crianças, Jesus está representado no grão de trigo. Se Jesus não tivesse morrido, ele ficaria só nesse mundo. Mas ele morreu e deu muitos frutos, como os filhos de Deus, como vocês e como a mim e a tia Bel. O nosso amado Senhor Jesus Cristo, ele levou os nossos pecados ao morrer na cruz do Calvário. E depois ele foi sepultado e ao 3º dia, crianças, que era domingo pela manhã, ele se levantou, ele ressuscitou vitorioso, glorificado. E a humanidade que tinha que morrer, que tinha que ser destruída naquele tempo de juízo, o juízo divino veio sobre quem? Sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. E assim a humanidade completa foi salva. Então nós devemos dar muito, mas muito graças a Deus que o nosso amado Salvador e Senhor Jesus Cristo morreu por cada um de nós. Crianças, sejam muito agradecidas a Deus por isso, pelo nosso Salvador ter morrido por cada um de nós. Príncipes e princesas, foi muito bom poder estar aqui para compartilhar toda essa história com vocês. Que Deus abençoe vocês grandemente.
Isso mesmo, tia Bel. Foi muito bom estar com vocês, crianças. Hoje com o nosso tema, a história de Jonas. Até a próxima aulinha. Tchau! Tchau! Jonás el profeta a Dios desobedeció, por eso un pez muy grande a Nínive lo llevó. Y el pueblo de Nínive oyó y se arrepintió, y Jonás se enojó porque Dios los perdonó. Y Dios a su profeta le dio una lección para que aquella prueba le quitara lo enojón. Vive con gozo, regocijo y alegría, sirviendo a Dios todos los días de tu vida. Vive con gozo, regocijo y alegría, sirviendo a Dios todos los días de tu vida. El corazón alegre, feliz y agradecido a Dios es medicina al cuerpo, es la mejor medicina. Vive con gozo, regocijo y alegría, sirviendo a Dios todos los días de tu vida. Vive con gozo, regocijo y alegría, sirviendo a Dios todos los días de tu vida. Crianças, nós estamos aprendendo muito com essas aulinhas. Na descrição desse vídeo está a lição dessa aulinha para você fazer com seus pais e seus amiguinhos. E olhem só, crianças, nós podemos encontrar nas Sagradas Escrituras o que Deus disse ao profeta Moisés. Criança, se você quer participar nessa aulinha, envie suas fotos e seus vídeos nesse número aqui embaixo. Amiguinhos, se vocês gostaram desse vídeo, deixe um joinha e se inscreva aqui embaixo e compartilhe com todos os seus amiguinhos. Tchau!